Hoje me perguntaram sobre força e resistência. A pessoa disse assim, poxa, eu estava fazendo um teste, né, com o pessoal do colégio, e aí nós começamos a fazer um teste de força. Fizemos um cabo de guerra, 1 contra 1. E no cabo de guerra, o primeiro eu ganhei, aí a segunda vez que eu fui competir, minha força acabou, e aí eu perdi. Aí eu pedi uma revanche para a próxima aula, né, de educação física. E aí um dos rapazes falou, poxa, você estava ganhando, né, faltou um pouquinho mais de resistência, e aí você ganhava. Aí ele ficou pensando, como assim resistência? Eu segurei o que dava. Realmente não dava para segurar mais, mas o que me faltou foi força. Entrou em contato comigo e me perguntou, contou o episódio, e aí eu expliquei para ele da seguinte maneira. Para você ter uma resistência maior, você tem que ter mais força. Com mais força, você consegue fazer aquele movimento usando menos músculo, gastando menos energia, e você vai acabar conseguindo fazer o movimento mais vezes. Isso vai fazer com que você tenha uma coisa chamada resistência. Dependendo do movimento, você vai utilizar não só força física, músculo, né, glicogênio muscular, mas você também vai utilizar O2, oxigênio, e lipídio, né, que é gordura. Então um exemplo disso é andar de bicicleta, né? Se você anda de bicicleta fazendo enduro, subindo montanha, então você vai usar mais músculo. E se você cansa, a sua resistência acabou porque o músculo acabou. Agora, se tu fizer ciclismo distância, né, longas distâncias, você vai precisar de resistência, ou seja, vai precisar trabalhar com gordura e O2 e vai usar pouco músculo. Você vai queimar o músculo de tanto ele se movimentar. E quando tu faz, por exemplo, ciclismo velocidade em circuito oval, aí não, aí tu precisa de muito músculo realmente. Por quê? Porque você precisa estar o tempo todo com o motor funcionando próximo do máximo, entendeu? Visto isso, se você observar ciclistas, né, de velocidade, de circuito oval, eles são muito grandes, né, na parte inferior do corpo. Prestar atenção no pessoal que faz mountain bike, você vai ver que eles não são tão grandes assim, mas eles têm músculo. Tem músculos bem definidos, né? O pessoal de bicicross é músculo, não é resistência. Resistência é apenas longas distâncias. Então, para esse cabo de guerra, você deve ter músculo, né, forte, por exemplo, no antebraço, nos tendões, né, nas coxas, quadril e lombar e costas, para você poder aguentar uma contração muscular e de repente puxar o teu oponente para ganhar. Ok? Então, na realidade, quando você fala assim, eu estou com pouca resistência, você está com pouco músculo. Quando o idoso anda, para e fica ofegante, quer dizer que ele fez um exercício anaeróbio, está faltando músculo para ele fazer. Quando você anda normalmente, você usa 30% de fibra muscular. E aí quando você para ofegante, quer dizer que você usou mais de 30%, então você fez musculação, trabalhando com o peso do próprio corpo. Então, quando às vezes você pensa, poxa, eu estou com pouca resistência, eu estou com baixa resistência, eu estou com pouco músculo para poder fazer essa tarefa da maneira que eu me canse menos, ok? Se você gostou, por favor, dê um like aí.